Carros que eu não recomendo para comprar. Eu sei que aqui no canal falo de vários carros em várias categorias diferentes que são bons de comprar, mas aqui pela primeira vez venho trazer algumas sugestões aqui de carros para você evitar, se possível. Carros que têm mais relatos de problemas, quebras, defeitos crônicos, de várias formas que a longo prazo pode sim dar um prejuízo grande se você não ficar ligado. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E antes de mais nada, tenho que dizer aqui que eu não estou falando do seu carro em específico, não estou falando do seu carro em particular. Para toda regra existe uma exceção. Claro que tem carros aqui que eu vou falar que tem mais relatos de problemas, quebras, defeitos crônicos, mas não quer dizer que todos vão passar por esse problema, não quer dizer que todos já passaram. Então, claro que sim, tem algumas exceções de carros aí bem cuidados, de boa procedência, mas como esses modelos que eu vou falar aqui tem mais relatos nesse sentido, tem várias reclamações desses carros, então vale a pena citar aqui sim. Começando pelos veículos da Peugeot, né, que tem sim uma certa fama de apresentarem mais problemas, mais relatos aí de quebras. Começando aqui falando dos um pouco mais antigos, né, para você evitar, seria aquela linha lá do Peugeot antigo 106, os 206, e até os 207 com motor 1.4. Aquele motor costuma dar mais problemas, é um motor mais difícil de encontrar até peças para ele hoje em dia, dava muito problema na época. Esses Peugeot 206, 207 de uma forma geral também davam vários problemas aí de parte elétrica, sensores, chicote elétrico, vários problemas, vários relatos nesse sentido. Não à toa, é um dos motivos que esse carro se desvalorizou bastante na época e hoje tem um preço bem mais barato comparado, por exemplo, com o Gol, Palio, Uno, Celta e outros concorrentes aí, né? E são carros também que já saíram de linha há um bom tempo, então recomendo você evitar também pela dificuldade de encontrar peças para esse carro. Claro que dos 208 para frente, ali 2012, 13, até os 207, pegar ali 1.6 bem cuidado, bem conservado, pode ser sim uma boa opção de compra. Dos 208 em diante também são ótimos carros, bem equipados, com excelente custo-benefício frente aos concorrentes, mas esses que eu citei anteriormente eu recomendo você não pegar. E também recomendo evitar todos os Peugeot aí equipados com câmbio automático de 4 velocidades, né, que é o famoso AL4, depois foi chamado aí de AT8. É um câmbio que vinha nos 206 antigos, 207, 307, 406, 407, bem conhecido no mercado por ser um câmbio de concepção mais antiga, né? Mais compacto até, porém de baixa durabilidade. Tem muitos relatos aí de quebra desse câmbio, mas é claro que não dá para negar que hoje em dia está um pouco mais barato de arrumar esse câmbio, justamente porque tem vários aí que deram problemas, a demanda por peças para esse câmbio realmente foi maior, então hoje em dia é um câmbio que tem mão de obra especializada, você encontra com facilidade, peças de reposição encontra também, só que como todo câmbio automático não é barato de arrumar, né? Eu diria que esse aqui é ainda um dos mais baratos de você reparar comparado com outros automáticos, mas ainda assim pode ser uma despesa bem alta se você passar por problemas com esse câmbio. Para se ter uma ideia, as peças hoje fabricadas para esse câmbio já foram tão atualizadas e tão revistas ali na questão da durabilidade, da resistência mecânica, que essas peças de hoje têm mais resistência e confiabilidade do que as que vêm originais nesse câmbio. Várias peças aí são dessa forma. Então, se você precisar fazer uma reforma nesse câmbio, com certeza ele vai ficar bem mais confiável, mas podendo evitar, é bom. Se quiser pegar um Peugeot automático, pegue os mais novos ali, 2013, 14 em diante, já com câmbio de 6 marchas da Aisin, que tem uma maior confiabilidade mecânica, tem menos relatos de quebras. Claro que você ainda tem que cuidar ali da parte preventiva, periódica, troca de óleo, filtros no tempo correto, mas bem mais confiável do que os anteriores aí de apenas 4 marchas. Ainda na linha Peugeot, também recomendo você evitar aqueles primeiros equipados com motor THP, né, o motor turbo 1.6, principalmente aqueles monocombustível ali 2013, 14, que tem muito mais relatos aí de problemas de corrente de sincronismo, costuma
até mesmo se partir nesse motor, a corrente, fique ligado, problemas relacionados à turbina também, carbonização em todo o sistema ali de admissão, entupimento de bicos injetores por causa dessa carbonização, principalmente se não utilizar combustível de boa qualidade, usar só gasolina comum ali por boa parte do tempo, pode acontecer esses problemas com mais facilidade. É um motor que equipa aí os 2008, 3008, 308, 408 e 508. De 2015 em diante, quando esse motor se tornou flex, a incidência desses problemas diminuiu. Alguns componentes ali foram revistos, foram atualizados, foram reforçados justamente para evitar maiores problemas. Por ser flex, né, se você utilizar ali etanol esporadicamente também já reduz um pouco daquela carbonização ali que pode acontecer, que é normal nesses motores aí de injeção direta, resolve um pouco daquela carbonização lá dentro da câmara de combustão ali nos pistões, nas válvulas, mas nos dutos de admissão ainda pode continuar passando por esse problema. É um motor para você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio aí, eu diria. Passando para Citroën, os cuidados devem ser semelhantes aos Peugeot, né? De uma forma geral, os carros da Citroën já são mais desvalorizados, de revenda mais difícil, com peças de reposição também um pouco mais difíceis de encontrar, apesar de ter algumas opções de Citroëns aí de excelentes custo-benefício, por exemplo, um C4 Lounge, motor 2.0, câmbio automático ou manual, excelente carro, entrega muito pelo preço que ele cobra, mas em algumas versões aqui também você tem que ficar ligado, né? Falei daquele câmbio L4 que vinha nos Peugeot, também vinha nos Citroën. Vinha nos C3 mais antigos, C4 Palace, C5 e os Picasso, né, também ali até meados de 2012, 13 aproximadamente. Também da mesma forma, motores THP, principalmente os primeiros, eu digo para você evitar aí no Citroën, né? Você encontra muito facilmente esses motores aí na linha C4 Lounge, né? C5 e DS3. E como eu disse no início do vídeo, né, é claro que dentre esses relatos aí de quebras e problemas, alguns não passaram por esse problema, né? Foram muito bem cuidados, o dono foi utilizando ali só combustível de maior octanagem, foi aditivando ali ao longo do tempo, pode estar um carro aí muito bem cuidado hoje em dia. Só que os relatos desse tipo de problema são maiores nesses carros em específico. São carros que exigem ali um cuidado extra adicional que muitas vezes a gente não está preparado, o dono anterior não estava preparado, não sabia desses cuidados, né? Então é importante que seja mencionado aqui. Falando dos veículos da linha Renault, os que eu evitaria, além dos mais antigos, né, também que tem pouca oferta de peças no mercado hoje em dia, saiu de linha há muito tempo, né, por exemplo, aqueles Clio bem mais antigos, né, que tem peças de acabamento que saíram de linha já há um bom tempo, Renault Laguna, Renault Megane, né, aquele primeiro Megane lá, de carroceria hatchback ainda. Então, são carros que hoje em dia são difíceis de manter. Algo para ficar ligado. E também, pegando aqui os mais novos, eu digo para você evitar Sandero e Logan equipados com câmbio automatizado Easy R, que é basicamente um câmbio manual com aquele robozinho ali em cima para fazer as trocas de marcha por você. Da mesma forma que outros automatizados aí do nosso mercado, que eu vou falar mais à frente nesse vídeo, é um câmbio que tem uma baixa resistência mecânica ali, principalmente naquela parte do robô de trocas automáticas. Costuma dar problema também de software, problema de atuadores, solenoides. Exige troca do fluido hidráulico ali periodicamente, que muitos donos anteriores também não fizeram. Então é complicado pegar um carro desse usado hoje com esse câmbio. Da mesma forma que Citroën e Peugeot também saíram alguns Renaults com aquele câmbio AL4. Aqui na Renault é chamado de DP0, DP2, mas é o mesmo câmbio lá dos outros carros franceses, né? Vinha no Megane de segunda geração, sedã, na Grand Tour também, vinha na Duster e na Oroch. Então, se você quer pegar um Renault com câmbio automático mais confiável, vai para aqueles da linha CVT, por exemplo, Fluence, os Logan e Sandero aí mais novos, né, 2019, 20, se eu não me engano, em diante, já vem com esse câmbio, e as Duster e Oroch mais novas também, da mesma forma. Carros da Lifan, de uma forma geral, né? É uma fabricante que vendeu pouco aqui no Brasil, teve pouca participação no mercado. E são carros aí de peças mais exclusivas, não compartilhava praticamente nada aí, nem com outras
montadoras aí do nosso mercado. É uma manutenção mais complicada, difícil de encontrar peças de reposição, mais difícil ainda de você conseguir fazer um seguro. Então acaba que você pega um carro desse hoje, pode estar num preço bem tentador, bem acessível comparado com vários dos seus concorrentes, só que quando você for vender, eu digo que vai ser bem difícil por causa desses problemas aí que eu mencionei. Jack Motors, pegando aqui, por exemplo, o J3, aqueles primeiros, né, que vieram para o Brasil, apesar de ter vindo com uma forte campanha de marketing na época, fizeram até bastante propaganda, focada aí no custo-benefício, era uma grande promessa aí para o mercado mesmo, com certeza. Só que hoje em dia existem vários relatos aí, principalmente na questão da qualidade do acabamento desses carros. Ali mais especificamente, né, maçanetas, puxadores de porta, pintura também desse carro também, a camada de tinta ela é bem no limite ali mesmo, várias reclamações aí de donos com relação a isso. Outra aqui também que tem um conjunto mecânico mais específico da montadora, então acaba que tem pouca peça no mercado hoje em dia de reposição, é um carro que vendeu pouco também comparado com vários de seus concorrentes, então por isso também é um carro de difícil revenda. Você até vê alguns aí até bem cuidados rodando pelas ruas, mas é raro você encontrar um aí nessas condições. E também com a questão da desvalorização, qualquer um que você tiver vai ter mais dificuldade de revender também comparado com outros veículos aí de outras montadoras. Pegando aqui um exemplo da Chery, né, o famoso QQ, né, ou QQ, né, como você prefira chamar. Também é outro que na época veio com a proposta de excelente custo-benefício, vinha mais bem equipado que os concorrentes e mais barato, mas é claro que ele tinha uma estrutura mais frágil, motor não era muito confiável, deu bastante problema, acabamento fraco e ruim de encontrar peças hoje em dia, principalmente nas lojas físicas. Talvez na internet você encontre com um pouco mais de facilidade, mas em lojas aí, em casas de peças, é realmente mais complicado. Então, nem preciso dizer também que vai ser outro aí de revenda bem difícil. Hoje também está um carro bem mais acessível, bem mais barato do que os seus concorrentes, mas complicado de você conseguir revendê-lo futuramente, algo para ficar ligado. E os carros da linha Honda, meu amigo, será que tem algum aí que eu não recomendo? Vou falar já já, mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E dando um exemplo aqui de veículo da Honda que eu não recomendo muito você pegar, ainda mais se for o seu primeiro carro, seria o Fit de primeira geração com câmbio CVT, câmbio automático. O câmbio manual não, top demais, excelente carro. Mas aqui com câmbio CVT você tem que ficar ligado, porque é o seguinte, é um câmbio que vai acoplado ao motor por embreagem monodisco a seco, né? Então da embreagem para frente é o mesmo conjunto do manual, só muda o câmbio CVT. Só que esse câmbio, ele tinha sim uma boa proposta inovadora de deixar esse carro mais econômico, mais eficiente para um carro urbano mais leve. É uma excelente solução, só que tem que ter atenção com um detalhe. Esse câmbio, você não pode ficar segurando ele ali no D, principalmente numa subida, ficar ali segurando ele acelerando ou até com o próprio pé no freio. Esse câmbio ele vai esquentar, vai desgastar aquela embreagem ali muito rápido. O motor tá tentando empurrar o carro para frente, mas você tá segurando ele ali no freio. Então, parou no semáforo com esse carro especificamente, você imediatamente joga o câmbio ali no neutro, segure no freio de pedal, se possível também no freio de mão se precisar, mas evite deixar esse carro parado com a alavanca em D. Por isso tiveram vários relatos aí, várias reclamações que esse carro acabava a embreagem muito rápido, mas justamente uma das razões para isso era o próprio uso. Então, se você tem um pouco mais de experiência, conhece bem esse carro aí da Honda, pode sim ser uma boa opção de compra para você se você tiver esse cuidado. Se estiver querendo um primeiro carro aí fácil, barato de manter, mecânica bem confiável, pegue um Fit desse, mas pegue ele com câmbio manual para evitar esse tipo de problema. Você ainda vai ter um carro bem confiável e até bem econômico nas mãos.
Sem falar que esse câmbio CVT, né, do Fit, ele exigia uma troca de óleo a cada 60 mil quilômetros ou 3 anos, o que ocorrer primeiro. Para você pegar um carro desse hoje, aí, vamos imaginar aí o mais novo, aí, né, 2008 para 2023, são 15 anos de uso, né? Dentro desses 15 anos aí de uso, esse carro tem que ter passado por, no mínimo, 5 trocas de óleo desse câmbio aí com filtro. Então, vai olhar um carro desse para comprar, verifique lá se tem todas as notas de revisão desde quando esse carro era 0 km. Se não tem, aí que eu digo que não vale a pena você comprar mesmo, porque não vai ter como você ter certeza que aquele câmbio já passou por todas essas revisões. E se esse câmbio der problema na sua mão, der um problema lá da correia do CVT, meu amigo, prepare o bolso porque não é barato. Então, para evitar maiores problemas, pegue um carro desse com câmbio manual. Falando aqui da Toyota, será que dá para falar mal de algum carro da marca? Olha só, hein? Cuidado, vou mexer aqui numa coisa perigosa. Corolla, não que eu esteja dizendo que é um carro ruim. De forma alguma, é um dos melhores carros que temos no nosso mercado aí atualmente. Só que o ponto de atenção aqui para você, ainda mais se estiver comprando o seu primeiro carro, eu digo para você ficar ligado ali na 10ª geração desse carro, de 2009 a 2014. As versões equipadas com motor 1.8 e câmbio automático, você tem que ter um pouco mais de atenção, porque sim, tem vários relatos aí desse câmbio automático do 1.8, aquele câmbio de 4 marchas ainda, com problemas que chegou na oficina para poder fazer uma restauração nesse câmbio porque quebrou. E por que geralmente um câmbio desse quebra? É um câmbio baita câmbio confiável também. Só que muitas vezes se esquece de fazer a troca de óleo e filtro desse câmbio ali no prazo, na quilometragem, no tempo correto, como manda o manual do proprietário. E aí é claro que não existe peça que vai durar para sempre, não existe carro inquebrável, não é verdade? Existe o carro que se você cuidar ali do básico, ele não vai te dar maiores problemas, é o caso do Corolla. Então, da mesma forma que eu falei lá no Fit, aqui no Corolla, se você olhar um carro desse para comprar, tem que estar lá as notas de revisão, que foi trocado o óleo daquele câmbio ali de acordo com o que manda lá o manual do proprietário, para você ter certeza que está levando um conjunto mecânico confiável para sua garagem. Não é porque é um Corolla que você vai comprar de olhos fechados, é o que eu estou dizendo. Então, fique ligado nesse detalhe. Muita gente tem receio de falar do Corolla, né, como um carro que não recomenda, como um carro que não é confiável. É um baita carro confiável, mas tem que ter a atenção de avaliar um carro desse como se você estivesse avaliando qualquer outro. Então, não vai dar bobeira. Ah, mas então eu posso pegar um Corolla desse câmbio manual, 2009, 2014? Baita carro também, excelente, é uma manutenção a menos para você se preocupar. Só que os com câmbio manual têm uma revenda mais difícil. Todos os Corolla, Civic, se você colocar um manual e um automático, o automático vende muito mais fácil. Carros aí de porte médio, né, dessa época aí para frente, grande maioria do público prefere a versão automática. Então dá para pegar um manual. Particularmente, se eu fosse comprar para mim, eu pegaria um manual. Eu gosto de carro com câmbio manual, porém, sabendo que é um carro que tem um preço um pouco menor também comparado ao automático e sabendo também que eu vou ter um pouco mais de dificuldade de revender comparado com o automático. Veículos da Hyundai, tem algum ali para a gente evitar de comprar? Vamos começar aqui pelo Veloster, né? Bem falado também, foi um carro bem divulgado aí na época, movimentou bastante o mercado quando esse carro estava sendo lançado, gerou uma grande expectativa, principalmente na questão do desempenho, né? Um carro com o nome Veloster já sugere-se que é um carro de desempenho mais esportivo, só que não é o que de fato aconteceu, né? Ele veio ali meio mal posicionado no mercado, veio com um motor de 128 cavalos, que é o mesmo 1.6 lá do HB20. Foi informado que era 140 cavalos na época, só que não era. Tem várias notícias aí da época mostrando exatamente o que eu estou falando. Então, é um carro que tinha um design bem arrojado, bem esportivo, um design de carroceria bem ousado, né? Um carro de 3 portas, né? Depois a estrada faria isso aí com grande maestria, mas o Veloster lançou aí essa solução que não foi tão bem vista pelo mercado na época. Eu digo que ficou esportivo até demais em design, mas
faltou realmente desempenho para esse carro. Além disso, se tornou um carro aí de peças de acabamento bem mais caras, né? É um carro que tem um design único, então peças ali externas, faróis, para-choques, lanternas, praticamente não compartilhava nada com outro carro da marca ou até de outras marcas. Então tudo mais raro, mais difícil de encontrar. Somando isso ao fato de ser um carro mais visado também para roubo, acabou que o seguro dele ficou bem caro de fazer também. É um carro com capacidade para apenas 4 pessoas, teto baixo lá na traseira, muita caída ali do teto, então pouco espaço ali, principalmente para pessoas mais altas. Acesso ruim, de um lado tinha 2 portas, mas do outro lado só tinha uma porta, então meio complicado de você entrar ali no banco de trás daquele carro. Pneus de perfil baixo, também um carro baixo em relação ao solo, raspava com facilidade. Suspensão de batida seca mais dura, e pelo fato de não ter um bom desempenho, né, que era o que as pessoas mais esperavam de um carro desse, acabou se desvalorizando, acabou sendo esquecido aí no mercado, ficou pouco tempo em linha, e hoje em dia um carro desse também fica aí com uma revenda bem complicada, então eu digo para evitar. Outros veículos aqui também, tanto da linha Kia quanto Hyundai, que eu digo para você evitar, são aqueles equipados com motor 2.4 modelo Theta, né? Motor de 4 cilindros, 16 válvulas, é o motor que vem no Sonata, na Santa Fé, nos Kia Sorento, Optima e Sportage, ali entre os anos de 2011 a 2014. O que é o problema desse motor? Isso aí começou lá nos Estados Unidos. Teve um lote desse motor que foi produzido lá, que durante o processo ali de fabricação, deve ser tomado ali todos os cuidados, né, para que detritos ali, resíduos do próprio processo de usinagem ali, de um cabeçote, de um bloco, não entrem ali para dentro do motor e não fiquem ali depositados, né? Só que aconteceu que não foi feita ali uma limpeza bem adequada na época num desses lotes de motores aí. E, consequentemente, esses motores foram montados e colocados em circulação. E uma vez que esses detritos ficaram ali dentro do motor, eles foram circulando ali por dentro junto com o óleo e foram causando alguns entupimentos por onde passavam. E, claro, isso aí gerou vários problemas de lubrificação, superaquecimento, e em casos mais avançados, chegou a causar um desgaste excessivo do virabrequim, seus rolamentos, chegou até a fundir essa peça. Então, praticamente um travamento completo desse motor. E o problema, é claro, foi tão sério que foi aberto um recall lá nos Estados Unidos, né? Também no Canadá e na Coreia do Sul, para onde esse motor foi exportado em vários desses carros aí que eu falei. E esses carros também vieram para o Brasil, importados dos Estados Unidos. Só que aqui não chegaram a ter esses relatos aí de travamento completo desse motor. Talvez o lote não chegou a vir aqui para o Brasil. Só que aqui tem mais relatos de falha de bomba de óleo, que também pode estar relacionado ou não a uma falha de lubrificação, a um possível entupimento aí nas galerias de óleo desse motor. Aqui nem tem recall aberto para resolver esse problema, mas é algo para você ficar atento, dar uma avaliada bem minuciosa num carro com esse motor 2.4 aí quando você for comprar. E quando ele começa a passar por esse problema, é bem característico um ruído metálico ali que vem desse motor. Não é um ruído normal de funcionamento. Então, dá para talvez observar ali com certa facilidade. Mas mesmo assim, por esse risco um pouco maior, eu evitaria pegar esses carros aí com esses motores 2.4. Por exemplo, Santa Fé e Sorento tem opção de motor V6 bem mais potente, de melhor desempenho e bem mais confiável mecanicamente falando do que esses 2.4 aí na minha opinião. Mitsubishi tem algum aí para evitar também? Eu diria para você ficar bem ligado aí com os motores V6 3.0, que vinha basicamente na Outlander. Ali em vários anos modelo, tem vários relatos aí de travamento dos bicos injetores desse motor. Geralmente esse travamento ocorre por uma falha ali no anel de vedação dos próprios bicos injetores. E se esse travamento acontecer, geralmente acontece numa situação ali de maior exigência de carga, quando você está retomando velocidade, quando você está fazendo uma ultrapassagem. Nessa hora, a mistura de ar combustível vai trabalhar bem fora ali do normal que ela deveria e vai gerar uma pressão extrema ali na câmara de combustão, que em casos mais críticos pode até mesmo entortar, empenar ou até quebrar uma biela do motor. Tem alguns relatos, inclusive, aí na internet desse tipo de problema. Então, é algo para se evitar.
Porém, tem sim um recall aberto lá no site da Mitsubishi para essa linha de motores aí, que envolve todos fabricados de 2013 a 2021. Fazem a troca lá completa de todos os bicos injetores. Se tiver passado por esse recall, com certeza já vai ser um motor bem mais confiável. Então, é algo para ficar ligado. Se você estiver comprando um carro desse, verifique se ele já atendeu a esse recall para evitar maiores problemas. Hoje em dia, se você não atender os recalls que tem abertos para aquele carro que você acabou de comprar, você não consegue nem transferir ele para o seu nome. Então, algo para ficar com uma atenção redobrada aí. Veículos da Nissan. Eu digo para você evitar aqueles mais antigos, né, Sentra de quinta geração ali, até 2007, né, os anteriores, importados no México, vinha lá com motor 1.8, carro que vendeu pouco, já saiu de linha há um bom tempo, tem pouca peça para ele aí no mercado, tanto peças mecânicas quanto de acabamento, não é o mesmo motor que utilizou aí nos Sentras mais novos, né, então bem mais complicado de encontrar peças, tudo que você encontrar vai ser mais caro, infelizmente, é um carro de revenda bem difícil também. Pode ser tentador pegar um carro desse hoje aí pelo preço que ele está no mercado frente a vários concorrentes, mas a parte ruim de pegar um carro desse aí bem barato é a dificuldade de revender ele futuramente. E os Chevrolet? Será que tem alguns carros aí que é melhor evitar? Primeiro aqui eu vou dizer sobre os antigos equipados com injeção eletrônica de um bico só, né, as monoponto ou EFI. Vinha nos Cadete, Monza, Corsa, né? De meados ali de 91 até 95. Esse tipo de injeção eletrônica foi a primeira, né, que tivemos aí no nosso mercado, só que ela passou por vários problemas, teve que ser modificada ali várias vezes, atualizada, melhorada, até chegar no que conhecemos hoje como injeção de 4 bicos, né? Então essas primeiras geralmente deram mais problemas, deram muitos relatos aí de falhas eletrônicas, falha em sensores, falha de isolamento elétrico dos próprios chicotes, dos próprios sensores atuadores, que causava até interferência e falhas de funcionamento, né? Um sensor ali que está com uma interferência ali, ele vai mandar um sinal de forma errada para o módulo de controle e esse módulo vai causar um funcionamento errado desse motor. E aí, muitas vezes, você vai ficar doido porque não acha o defeito, né? Talvez o defeito parece que está num atuador ali, num atuador de marcha lenta, mas quando você vai ver o módulo lá, está recebendo uma leitura errada de um outro sensor lá, e quando você tira o sensor para testar, o sensor tá bom, você volta ele para o lugar, o carro continua funcionando, mas aí daí a pouco ele dá o problema de novo. Muitos relatos de falhas intermitentes, inclusive, eu falo isso também por experiência própria, lá em casa já tivemos 2 Chevrolet Monza, os dois davam problema de funcionamento. De manhã você tentava ligar ele, realmente ele não pegava por nada. E era um carro muito bom, bem prazeroso de viajar, um carro com a mecânica bem resistente, confiável, mas esses probleminhas elétricos, eletrônicos davam uma desanimada. Tentamos de tudo para resolver, mas realmente essas injeções aí analógicas, né, como são chamadas, também tem vários relatos aí desse tipo de problema. Também as peças utilizadas ali, sensores atuadores, eram mais utilizados nesses sistemas, né, que ficaram pouco tempo em linha. Consequentemente, hoje em dia também é mais difícil de encontrar ali algum sensor mais específico, algum atuador. Então, eu digo para você evitar esses carros equipados com essas injeções aí de um bico só. Também os antigos 16 válvulas, né, Corsa, Vectra, Astra, carros de manutenção um pouco mais caras. Não precisa pegar um carro desse 16 válvulas aí dessa época. Tem várias opções aí de motores 8 válvulas bem mais confiáveis, de manutenção mais barata, de revenda mais fácil também. Criou-se toda uma mística, né, em volta desses motores 16 válvulas, que eles eram problemáticos, eles quebravam muito facilmente, mas geralmente foram motores que vinham com mais tecnologia embarcada, que exigiam um cuidado extra adicional que não foi muitas vezes respeitado. Então acabaram tendo mais problemas mecânicos e hoje em dia é difícil você encontrar esses carros aí com esses motores 16 válvulas que tiveram todos os cuidados que eram necessários. Então, eu digo para você evitar também, se possível, ainda mais se for seu primeiro carro, segundo carro, se você não quer muita dor de cabeça. Por exemplo, vai pegar um Vectra, pega ali os 2.0 8 válvulas, 2.2, né, se for os mais novos. Ou um Astra também da mesma forma, tinha 1.8, 8 válvulas, mais novos, 2.0. Corsa, né, que é um mais econômico, 1.0, 8 válvulas, bom demais. Quer um carro com melhor desempenho, Corsinha 1.6, 8 válvulas, show de bola, anda bem. Peças baratas encontra até hoje,
mas esses 16 válvulas realmente é mais complicado de manter hoje em dia. Outro carro da Chevrolet também que eu digo para você evitar, os Sonic, né? Tanto o hatch quanto o sedã. É um carro que ficou pouco tempo aí no mercado, tem pouca peça aí de reposição, tanto parte estética quanto mecânica. Ele vinha com motor Ecotec, bem parecido com o Cruze, só que aqui no Sonic ele era 1.6, enquanto lá no Cruze era 1.8. Algumas peças não são as mesmas do Cruze, então tudo mais ainda difícil de você conseguir para um carro desse. E se você pegar um carro desse com câmbio automático, pior ainda, né? Porque os Sonic vinha com aquele câmbio GF6, que no início deu vários problemas de quebra, principalmente ali de uma peça chamada de anel mola, né? E é uma peça cara de reparar, a mão de obra para trocar é cara, né? Porque tem que desmontar aquela transmissão automática toda. Também deu vários problemas lá no Cruze de 2012 e 2014, esse câmbio. Os 2015 em diante são mais confiáveis, tanto é que esse câmbio é utilizado até hoje pela Chevrolet, sem maiores relatos de problemas crônicos. Mas eu digo aqui que tanto o Sonic, né, em qualquer ano modelo, é melhor evitar, e os Cruze automáticos também de 2012 a 14 também, que tinham mais relatos desse câmbio aí com problemas, né? Esse câmbio também lá no Sonic deu esse tipo de problema aí com certa frequência. Então, digo para evitar. Assim como também os câmbios EasyTronic, né, que vinha no Agile e na Meriva. É um sistema automatizado, né, parecido com o que eu falei lá, o Easy R da Renault, né? Também não é dos mais confiáveis, dava vários problemas ali no robô, no sistema automatizado, né? É um câmbio que tem vários relatos aí de desgaste excessivo de embreagem, desgaste no volante do motor, trancos, falhas ao acelerar, ao engatar marchas, ruídos excessivos também vindo desse câmbio. A maioria desses defeitos também foi causada pela não observância ali do prazo de troca do óleo de transmissão, né? A gente estava acostumado com carros de câmbio manual, né? Nunca se falava em trocar óleo de câmbio, né? Só que esses automatizados aí não dava para ficar deixando para depois. Uma hora ia dar problema. E são câmbios caros de reparar, né? Não tão caros quanto os automáticos mesmo, convencionais. Mas aqui um automatizado é mais caro de arrumar do que um manual, se der problema. E todos esses problemas, né, geralmente ocasionados por isso aí, né? O óleo passava do prazo de troca, perdia suas propriedades ali de pressão hidráulica, refrigeração, de lubrificação, e aí começava a dar desgaste excessivo nos atuadores, faltava pressão hidráulica no óleo para acionar esses atuadores, o atuador funcionava ali com certa dificuldade e isso causava esses trancos aí nessas trocas de marcha principalmente. E outra coisa também que causava um travamento da alavanca era falha no sensor do pedal de freio, que justamente, né, por uma questão de segurança, quando você vai mudar a alavanca de posição, né, de N para D, de D para N, para Ré, você tem que estar com o pé ali no pedal de freio. Só que como esse sensor dava problema com certa facilidade, então a alavanca não saía daquela posição ali. Então, outro problema crônico aí desse câmbio. Também esses sensores aí dos pedais, né, de freio, embreagem, se tiver com problema, vai também atrapalhar no funcionamento do controlador de velocidade, que, por exemplo, vinha no Agile. Então, são uma série de problemas, de falhas que não deixaram esse câmbio realmente fazer sucesso no mercado. Outro também para evitar, a Chevrolet Captiva. Câmbio também, aqui já é um câmbio automático convencional, só que mesmo assim tem vários relatos aí de trancos, de quebras, sendo que é mais frequente ver esses relatos aí até as fabricadas em 2012, né? 2012 ou anteriores. Muitas vezes também causados aí por atrasos na troca de óleo desse câmbio. Também, além disso, as peças de acabamento da Captiva são mais caras. É um carro de seguro bem caro se você conseguir fazer. Tem relatos de defeito na bomba do compressor da direção hidráulica, bem comum na Captiva. Falha no catalisador, também é uma peça ali que é bem sensível a combustível ruim, costuma dar problema com facilidade. Acende luz de injeção no painel. Tem recall até, inclusive, para troca do módulo de controle do motor e chassi desse carro. O que, se você não fizer, pode causar até mesmo um desligamento ali involuntário do motor ali em qualquer condição. Então, é um carro que também teve seus problemas, vários deles aí relacionados à segurança a bordo, né? Por exemplo, esse desligamento involuntário do motor pode causar uma situação de risco, de perigo, de acidente. Então, por isso tem até um recall aberto para ele. Então, é imprescindível, se você pegar um carro desse, já
se não tiver atendido esse recall, atender imediatamente, né? Estamos falando aqui da sua segurança. E por questão também daqueles problemas de câmbio que eu já mencionei também, eu digo para você evitar pegar uma captiva. Também Chevrolet Malibu e os novos Ômega, né? Carros que é raro você ver rodando aí nas ruas. Carros que venderam pouco, carros de manutenção cara, peças caras, seguro caríssimo, com alta desvalorização, difícil revenda. Então também são carros que são muito bonitos de se ver, enche os olhos, são carros realmente aí que marcaram época, são raridades mesmo de fato, mas para você manter um carro desse no dia a dia não é fácil, tem que estar com a grana sobrando aí, com certeza. E os veículos da linha Fiat, né? Da mesma forma que eu falei lá nos antigos 16 válvulas da Chevrolet, aqui também eu digo para você evitar os antigos 16 válvulas da Fiat, né? Vinha no Palio, Siena, Tempra, tô falando lá dos anos 90, início dos anos 2000, né? 1.0 16 válvulas Fire, 1.3 16 válvulas, 1.6 16 válvulas, né? Aqueles motores lá da linha Torque, né? Também motores que vinham ali no Tipo, no Tempra, mesmo os problemas lá da linha GM, né? Faltou manutenção, faltou um cuidado extra e hoje em dia é difícil você pegar um carro desse aí que tenha sido muito bem cuidado, tenha passado por toda aquela manutenção ali que esse motor exigia durante todos esses anos que esse carro está aí rodando nas ruas. Então, é mais fácil você ter problemas aí futuros. Da mesma forma, né, Fiat Marea Turbo, principalmente, né, os 2.4 20 válvulas, um dos carros mais icônicos, mais incríveis já feitos pela Fiat, mas que tem que ter um cuidado extra redobrado, um bom histórico de manutenção para você cogitar pegar um carro desse. Realmente é complicado manter, é um motor que realmente exigia muito cuidado na manutenção preventiva, peças de boa qualidade, um óleo correto, um óleo sintético numa época que a gente estava acostumado a usar só óleo mineral, então foi difícil ir se adequando a esse tipo de motor, só que é um motor que não admite erros nessa manutenção preventiva, então acabou envelhecendo mal, infelizmente. Também, claro, motor de peças mais caras, motor importado, não acha peças aí com tanta facilidade assim hoje em dia, bem complicado de manter. Outro também aqui que eu digo para você evitar, Siena 6 marchas, aquele antigo lá, o primeira geração, 1.0 6 marchas. O motor já era fraco para o peso do carro. Ainda vinha com câmbio de 6 marchas que tinha uma cesta mais alongada. É um carro que realmente era bem lento, respostas, retomadas de velocidade bem lentas. Colocou passageiros, bagagens, então com isso ele acabou pegando toda essa fama, né, de um carro lento, um carro que não era nem econômico, né? A proposta dessa sexta marcha é deixar esse carro mais econômico, mas não tinha motor suficiente para poder manter velocidade, então praticamente você não consegue manter uma sexta marcha ali na estrada. Qualquer subidinha, pé de quinta, pé de quarta, pé de terceira e não desembola. Então acaba que é um carro que nem entrega o que ele se propunha entregar na questão da economia de combustível. Então, também definitivamente não é uma boa opção de compra. Todos os Fiat equipados também com câmbio automatizado, né? Dualogic Plus e os GSR, né? Que não tem aquela alavanca mais, tinha só os botõezinhos ali, mas é o mesmo Dualogic automatizado. Esse câmbio começou lá no Estilo, veio também no novo Uno, além do Palio, tanto o de quarta geração quanto o novo Palio, né, de quinta geração, Siena, Ideia, Punto, Bravo, Strada, Palio Weekend, Linea e o 500. Aqui os defeitos mais comuns nesse câmbio também em todas as suas gerações são principalmente vazamento de óleo na parte ali do robô, né, da parte automatizada desse câmbio, falha de solenoides, defeito no reservatório do fluido hidráulico desse robô, falha também no acumulador de pressão que vem nesse tipo de câmbio e principalmente os famosos trancos durante as trocas de marchas que geralmente estão relacionados ali com aquele fluido que passou do tempo da troca. Não o fluido da caixa de marchas ali das engrenagens, ali é o mesmo fluido do câmbio manual. Eu falo do fluido hidráulico, aquele fluido que vai pressurizar um atuador, que vai fazer o desacoplamento de uma marcha, engatar a outra. Se não tiver uma pressão ideal, ele não vai ter força para poder tirar uma marcha e engatar a outra. Ou o próprio atuador da embreagem também, se não tiver pressão suficiente, ele vai perder tempo na atuação da embreagem. Então a marcha vai entrar ali como se você não estivesse debreando direito, né?
Com isso, geram-se aqueles trancos, até arranhões ali em algumas trocas de marcha, dependendo da situação desse câmbio. Então, é algo para ficar ligado, é um câmbio que geralmente passou por bastante problema, bastante retrabalho aí durante a sua estadia aí no nosso mercado, né? E os veículos da Ford? Digo para você evitar, pegando primeiro lá os mais antigos, aqueles Supercharger 1.0, né? Aqueles motores com turbocompressor mecânico. Vinha no Export de primeira geração e Fiesta de 2002 a 2006 ali aproximadamente. É um motor que era 1.0 turbo, olha só a ideia da Ford na época, já estava pensando no que viria vários anos depois, né? Só que não com esse tipo de turbo, né, que deu vários problemas mecânicos, vários problemas de quebras, não gerou potência e torque suficiente para carros como EcoSport e Fiesta. Também gerava vários ruídos, zumbidos que incomodavam os ocupantes a bordo e tudo mais caro de arrumar também comparado com o que tinha, né, 1.0 8 válvulas, né, os Zetec. Então, os carros com esse motor acabaram não dando muito certo, caíram no esquecimento, foram ficando cada vez mais jogados ali de lado ali na hora de serem escolhidos para comprar, consequentemente se desvalorizaram mais e ficaram com a revenda bem mais difícil. Então também digo para você evitar. Assim como o Ford Mondeo, lembra do Mondeo? Que era o sedã de luxo da Ford antes do Fusion. Vinha importado da Bélgica, né? Saiu de linha já há bastante tempo ali, meados de 2006, para dar lugar realmente ao Fusion, mas é um carro que vendeu muito pouco. Foram importadas em torno de 28 mil unidades aproximadamente. Peças de acabamento são bem caras, são escassas hoje em dia, saiu de linha há bastante tempo. Carro desvalorizado, difícil revenda. Opção de motores, né? Os antigos Zetec 1.8 e 2.0, motores de 16 válvulas, duplo comando de válvulas no cabeçote, ali de 94 a 2002. Esse é o mesmo motor que veio lá nos primeiros Focus. Ainda você encontra alguma peça para esse motor aí com uma certa facilidade, mas tem coisas ali que é complicado encontrar hoje em dia, então é melhor evitar. Saiu também alguns aí, os últimos Mondeo, saiu com motor Duratec também, que vinha no Focus, tinha um melhor desempenho, mas também de manutenção mais cara, e também algumas peças ali não são intercambiáveis com o Focus, então acaba que bem difícil de encontrar. Também teve a opção desse carro aí de 99 em diante com motor 2.5 V6, mais outra e também bem inviável de manter hoje em dia. Era um baita carro na época, mas também ficou complicado aí de você encontrar peças de reposição, assim como o Fusion, né, que veio substituindo o Mondeo, que eu também digo para você evitar, se possível, né, é recomendável um carro desse aí com várias ressalvas, principalmente aquele de primeira geração. É difícil você encontrar hoje aí um bem cuidado. Você vai ver vários anúncios aí de preços bem tentadores aí no mercado, mas é complicado você encontrar um que tenha passado por todas as revisões periódicas preventivas ali de forma correta. É um carro com câmbio automático que, se der problema também, se não tiver tido um cuidado, vai ser caro de arrumar. Tudo nesse carro é caro, então fique ligado com Fusion de primeira geração. Todos os Ford equipados com câmbio Power Shift, já falei desse câmbio em vários vídeos aqui do canal, fiz um vídeo completo falando só sobre câmbios automáticos, os motivos de você comprar ou não determinado tipo de câmbio. O link eu vou deixar na descrição, mas aqui eu digo para você evitar, né? Power Shift. Quais carros vinham com esse câmbio? EcoSport de terceira geração, de 2012, 13 a 2017. New Fiesta, todos. E Focus de terceira geração também, todos que têm câmbio automático, são esse aí do tipo Power Shift, que tem vários relatos de quebras, problemas, defeitos crônicos, tudo muito caro de resolver num câmbio desse, desgaste excessivo de embreagens, falhas de software, trepidações, trancos, patinações em trocas de marcha, em arrancadas. É um câmbio que, quando está funcionando bem, é um dos melhores que tem. Dupla embreagem, trocas de marchas rápidas, suaves, sem trancos. Só que a probabilidade de você ter problemas com esse câmbio é bem grande. Mesmo você tendo todos os cuidados ali, é um câmbio que tem mais relatos de problemas. Então acaba que não é recomendável você pegar um carro desse. Eu explico tudo sobre a questão de problemas desse câmbio em detalhes lá naquele vídeo que eu mencionei, na descrição. Então, vai pegar um Ford desses aí? Qual que é a minha sugestão? EcoSport, quer pegar um 2003 em diante? Pega um 1.6 manual,
ou 2.0 Titânio manual também completinho, você encontra ainda esse 2.0 manual. Excelente motor, excelente câmbio manual, carro com um bom custo-benefício, muita tecnologia embarcada, mas evite esses power shift. New Fiesta, mesma forma, 1.5, motor muito bom, 1.6 também, mas também sempre com câmbio manual. Já o Focus de terceira geração, você não consegue pegar um 2.0 manual, só tinha automática. Então, o Focus você tem que ficar ali no 1.6. O hatch é mais fácil você encontrar ali 1.6 SE manual. Os sedã, bem difícil. Geralmente você vai encontrar a maioria aí com câmbio automático. Então, eu digo, se possível, evitar ao máximo pegar um carro com esse câmbio. Linha Volkswagen, da mesma forma que eu falei lá na Chevrolet, os antigos injeção monoponto, né, FI, Gol, Saveiro, Paraty, Santana, ali de meados de 89, né, quando foi lançado o primeiro carro com injeção eletrônica, né, o famoso Gol GTI de 89, até meados de 96 ali, quando popularizaram as injeções de 4 bicos, né, injeção MI, que aí sim resolveu vários daqueles problemas que a injeção analógica tinha, né, de falhas de aterramento, problemas de interferência, falhas de leitura de sensores, defeitos intermitentes que faziam esse motor atrapalhar todo o funcionamento ali de forma repentina. Então eu digo para você evitar esses carros aí com injeção monoponto. Além disso, também a Volkswagen teve os seus 16 válvulas que deram vários problemas, né? Principalmente os 1.0, né? Seja aspirado, seja turbo, também tinha. Só que aqui na Volkswagen não era aquele turbo mecânico lá do Ford, não. Aqui era o turbo compressor caracol mesmo, acionado lá pelos gases do escapamento, que sim dava uma eficiência bem maior para esse motor 1.0, dava mais torque, dava mais economia de combustível, mas é um motor que também exigia um cuidado ali extra, que muitas vezes não foi respeitado e por isso também deu vários problemas. Também era um motor de manutenção mais caro, usava mais sensores, mais componentes ali que dava defeito também com certa facilidade e tudo mais caro de resolver. Esse motor 1.0 16 válvulas, né, como eu disse, tanto aspirado quanto turbo, você vai ver ele muito aí nos Gol de segunda geração, né, o Gol bolinha, Gol de terceira geração, Paraty, Saveiro, e os primeiros Polo de quarta geração, ali, os fabricados 2002, modelo 2003, mas eu digo para você evitar. Esse motor deu vários problemas também de lubrificação, por não usar o óleo correto. Como eu disse, né, na questão do óleo, exigia um óleo sintético, mais tecnológico, que era bem mais caro do que as pessoas estavam acostumadas, né? Os Gol lá 1.0, 8 válvulas, os 1.6 motor a pé, né? Usavam um mineral lá, 20W50, óleo baratinho na época. Gente, eu lembro desse óleo aí a 12, 13 reais há uns anos atrás, o litro desse óleo. Só que aí do nada chegou um Gol desse aí com um motor mais tecnológico que exigia um óleo sintético aí de 30, 40 reais o litro. Então acaba que muita gente achou que não seria necessário, achou que era bobeira colocar um óleo tão caro num carro desse, estava acostumado com um Gol com a manutenção bem mais barata. Alguns respeitaram a manutenção, outros não. E aí acabou gerando série de problemas aí, problemas de borra, de entupimento também nesse motor bem comum. Se na época já era difícil, trabalhoso manter um carro desse, imagina hoje em dia aí se você não souber da real procedência de um veículo desse. Então, eu digo para você evitar. E ainda falando em motores, né, que você deve evitar aí nessa linha Volkswagen, eu também falo para você fugir dos EA111 1.0 de 2008 em diante, até 2014, 2015 ali, são motores que deram vários problemas aí de lubrificação, de especificação errada de óleo. É um motor que não era tão resistente mecanicamente ali em algumas peças específicas comparado, por exemplo, com 1.6. Então esses motores deram mais problemas de quebras. Também os que não foram respeitados o óleo correto para ele deram mais problemas de borra, possíveis entupimentos e falhas de lubrificação, que eu não preciso nem dizer o que acontece com o motor aí nessa situação, não é verdade? Então, vai pegar veículos da Volkswagen aí 2009 em diante, né? Por exemplo, Gol, Voyage, Fox, o próprio Polo, Sedã, Polo Hatch 2008 em diante, pegue 1.6, 8 válvulas, sem maiores problemas. Questão aí do Polo, nem precisa preocupar porque não saiu com esse motor 1.0, né? Ou tinha 1.6, 8 válvulas, ou 2.0 8 válvulas, que também é um excelente motor. Mas os 1.0 8 válvulas desses veículos aí de entrada da Volkswagen, eu digo para você
evitar. E para você entender mais em detalhes sobre esses problemas relacionados a esses motores da linha EA111, eu fiz um vídeo completo sobre parte de projeto desse motor, detalhes técnicos, padrões construtivos. Vou deixar também na descrição para você saber tudo sobre esse motor. Na parte de câmbios da Volkswagen, quais que eu digo para você também evitar? Todos os equipados com câmbio automatizado, né, os iMotion, pelas mesmas razões lá dos Dualogic, que eu já falei, lá dos EasyTronic, dos EasyR, na verdade. Câmbio que vinha na linha Polo, Gol, Voyage, Fox, Up, de 2009 ali em diante nesses carros. Câmbio que pode te dar um custo extra aí inesperado, ainda mais se você não tiver certeza da procedência aí por parte dos donos anteriores. Então, vai pegar um carro desse aí, pegue sempre com câmbio manual para evitar maiores problemas. Inclusive, um dos melhores câmbios manuais que temos aí com relação a engates de marcha, precisão dos engates, excelente é a linha MQ200. E também eu digo para você evitar os câmbios da linha 01M, os automáticos de 4 marchas convencionais da Volkswagen. São os mais antigos, vinha no Volkswagen Bora 2.0 até 2007 e Golf 2.0 também até 2007. E alguns Audi A3, A4 também dessa época. É uma transmissão até de boas trocas de marcha, suave, sem tranco, só que é uma transmissão bem cara de você arrumar se por acaso der problemas. Aqui é uma transmissão que trabalha com um óleo específico para o diferencial e outro ali para a parte ali das engrenagens das marchas. Então, só a parte preventiva já é mais complicada, já é mais cara de você manter ele funcionando suave 100%. Então, se você quer um Bora, um Golf automático aí, pegue de 2008 em diante, que já vem com o câmbio da Aisin, Tiptronic 6 marchas, né, o 09G, que é bem mais confiável, inclusive é utilizado até hoje aí nos veículos 0 km da linha Volkswagen. Também eu explico num vídeo completo só sobre câmbios automáticos, vou deixar na descrição tudo o que pode acontecer com esse câmbio aí da linha 01M e os antigos 4 marchas da Volkswagen. Assim como também eu explico lá o porquê de você evitar os câmbios DQ200 da linha Volkswagen, que são os automatizados de dupla embreagem a seco de 7 marchas. Câmbios que vem aí no Jetta 1.4 TSI, Golf variante 1.4 também TSI até 2015 que vinha esse câmbio. Também veio em alguns Audi, né, A1 e A3, motores 1.4, 1.8 TFSI. É um câmbio que é bem comum de passar por problemas aí de ruídos, desgaste prematuro aí do conjunto de embreagens que são de construção mais complexa, de troca mais trabalhosa. Tem baixa tolerância ali com questão de ajuste, de folga ali de montagem, então a substituição dessas peças ela é bem trabalhosa. Além disso, podem ocorrer falhas no conjunto da mecatrônica, né? A parte eletrônica do câmbio que faz todo o gerenciamento ali do tempo correto das trocas de marcha, como deve ser feito. Também costuma vazar óleo do câmbio e contaminar essa parte da mecatrônica. Tem vários relatos aí também nesse sentido, o que é algo para ficar ligado. Também tem vários relatos de falha no acumulador de pressão dessa transmissão, que aparentemente ele foi subdimensionado para a pressão de trabalho aí desse câmbio. Então, sob altas demandas, essa peça literalmente ela se parte, ela se rompe. Então, é outro câmbio que, podendo evitar, é bom. Foi substituído pelos DQ250, né? Veio nos Volkswagen de mais desempenho, mais novos, né? 2016 em diante. É um câmbio com embreagem banhada a óleo, né? Dupla embreagem também, só que bem mais confiável, bem mais resistente, sem maiores relatos aí de quebras e problemas crônicos como esses da linha DQ200, então bem mais confiáveis de você utilizar no dia a dia. Mas me diga você, ficou faltando algum carro aqui nessa lista que você também colocaria, que você diria que não é confiável, não é recomendável de adquirir? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, mas quer uma lista com carros confiáveis, carros que são bem recomendáveis de se adquirir e fáceis de manter, vou deixar aqui nessa tela final uma playlist com vários vídeos nesse formato de vários carros, separados por várias faixas de preço, categorias, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.